Olá a todos, eu sou o Douglas Almendro e vamos estar falando hoje sobre os conceitos iniciais, né, sobre a parte de banco de dados. Tá? Então nós estaremos tratando aí sobre a importância do banco de dados, né, na parte da informática. Nós estaremos falando sobre a parte de banco de dados, a parte de SGBD, que é a parte de sistemas de gerenciamento de banco de dados, e as principais características. Nós estaremos abordando também os modelos de dados e suas diferenças. Vamos falar primeiro sobre redundância de dados. Nós temos a parte controlada e a parte não controlada. A parte controlada é quando nós temos a repetição de algum dado e nós sabemos filtrar esses dados aí que estão sendo repetidos. Já a parte não controlada é quando a parte do banco de dados é armazenada, né? Existem redundâncias de dados, dados inconsistentes e não é feito nenhum tipo de filtro. Então, o que acontece? Não se consegue controlar os dados que nós temos, né, nessa parte de banco. A aplicação dos bancos de dados, né, elas estão presentes no nosso dia a dia, seja ele na parte lá do metrô, na parte do ônibus, na parte da faculdade, dos nossos serviços, né? Então nós temos lá outros exemplos aí, compra de bilhetes aéreos, compra em um site de e-commerce, né? Pesquisa de antecedentes criminais, um sistema de notas de universidade, teatro, né? Venda, bancos, né? Todos os dados têm que estar guardados. Quando a gente fala de guardar os dados, é uma coisa simples, né? Hoje, você guarda os dados no seu computador, mas será que eles estão organizados? Ah, não. Estão organizados porque eles estão dentro de pastas. Bacana, você tem lá os dados guardados, só que para você fazer uma filtragem desses dados, aí começa a complicar. A maioria dos usuários acaba utilizando lá os recursos de pesquisa automática do sistema operacional, que é bem mais fácil. O sistema operacional faz uma busca ali fantástica. Só que isso não tem a ver com os dados que nós organizamos, que nós planejamos, que nós deixamos a parte de inserção, né, mais organizada. Então, quando nós organizamos todos esses dados, né, o que é nome, um exemplo, o que é nome, endereço, CEP, telefone, sexo, etc. Isso aí nós estamos organizando esses dados, tá? Então, nessa parte aqui, ó, né, esses itens aqui que nós temos, né, todos esses dados que estão presentes, eles estão organizados, né? A empresa contratou alguém para organizar essas informações. E essas informações, elas são guardadas, né, em um banco de dados. Quando nós falamos de sistema gerenciador de banco de dados, nós podemos observar aqui na figura que nós temos aqui um cilindro, né, que representa o banco de dados, e aqui uma parte mais abrangente, que é quem vai gerenciar esse banco de dados, essas informações organizadas que nós, né, armazenamos de uma forma inteligente. Então, é esse camarada aqui que vai gerenciar os próprios dados do meu banco de dados. Os principais, né, sistemas gerenciadores de banco de dados que nós temos no mercado, né, vem o Oracle, o SQL Server, né, o DB2, o MySQL, o Postgre, né. Alguns deles são gratuitos, outros, né, já são pagos. Na nossa disciplina, nós estaremos trabalhando, por enquanto, com o MySQL, que é uma ferramenta que não é paga, né, e de fácil interação, ok? Bom, os sistemas gerenciais de banco de dados, eles têm como principais características controlar a redundância, deixar com que os dados, né, quando você for inserir, né, se for algum dado redundante repetido, né, tem alguma forma de filtrar e não deixar aquele dado ser inserido. Então nós conseguimos, através dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, truncar essas informações. Se caso ocorrer alguma redundância,
podemos estar truncando. Como também podemos até liberar algumas redundâncias que nós vamos ver mais para frente. O controle de acesso, né? Nós temos aí a parte de controle de acesso, onde nós teríamos aí uma hierarquia, né? Quem pode acessar o quê, né? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele consegue fazer isso daí. Aqui a parte de compartilhamento de dados também, né? Você pode compartilhar esses dados com uma, duas, três ou mais pessoas ou até mesmo grupos, né? É o sistema gerenciador de banco de dados que faz isso para a gente. A parte de esquematização, como os dados vão estar dispostos aí, né? Então nós podemos também fazer isso daí. A natureza autodescritiva de um sistema de banco de dados, né? Como que você vai verificar os dados que vão estar inseridos ali, qual estrutura quem vai estar relacionado com quem. Podemos estar também fazendo o isolamento entre os programas e os dados e a abstração dos dados também, que é a parte mais voltada para a orientação a objetos. Então, também temos a parte de suporte, né, para múltiplas visões de dados, né? Como nós falamos ali da parte de natureza e controle de acesso, também é bem parecido com esses itens aí. Vamos falar agora da parte de modelo de dados, né? Então, quando nós falamos de modelo, né, nós podemos ter a seguinte imaginação. Um exemplo, uma empresa vai lançar um automóvel. Ela não vai fazer primeiro o automóvel, ela vai fazer o quê? No caso, um protótipo, um carrinho um pouquinho menor para verificar, né, a parte de design, de aerodinâmica e etc. Então, nós temos o quê? Primeiro, é criado um modelo, né? E a partir desse modelo é que vai ser gerado a parte, né, maior, seria a montagem, a linha de produção daquele veículo, né? Então, na parte de montadora, nós poderíamos estar falando de protótipos. Na parte de construção civil, né, nós poderíamos falar das plantas, né, das maquetes. As plantas são as mais importantes, né, no sentido de construção. Porém, a maquete dá uma visão mais agradável a quem possa estar consumindo, né, aquele produto. Então, no caso da computação, nós temos, né, apenas, né, como protótipo, né, nós teríamos as telinhas, como que seria o layout daquele programa ou daquele modelo de dados, né? Mas nós temos duas ferramentas aqui, né, que são os diagramas UML, né, e os diagramas de entidade e relacionamento. São eles que vão alavancar toda a parte de modelagem, né, dos dados que vão ser, né, armazenados, como vão ser armazenados, qual a capacidade que nós temos, né, para aquele banco de dados. Então, é nessa parte, né, de modelagem que a gente consegue, pelo menos, né, ter algum protótipo, né, alguma projeção de como que esse banco de dados vai ficar. Bom, em um sistema de gerenciamento de banco de dados, também nós temos a classificação, né, com o modelo de dados. Então, nós temos três tipos de modelos de dados. O modelo hierárquico, o modelo de redes e o modelo relacional. Aqui no modelo hierárquico, nós temos várias subdivisões, né, caracterizando aqui uma árvore, né, hierárquica, onde nós temos aqui uma possível divisão, né? E imagina que agora dentro dessa divisão nós poderíamos ter aqui a parte de departamentos, né? Esses departamentos teriam outras subdivisões que poderiam ser os setores e dentro desses setores aí, né, a subdivisão de funcionários. Isso daqui vai estar representando, né, um modelo de dados, né, hierárquico. Já aqui no modelo de redes, né, nós temos aqui uma parte onde nós temos o departamento, onde os departamentos estão se relacionando, né, entre eles, né, e aqui os subdepartamentos, né, com alguns empregados, né. Então isso aqui vai estar caracterizando aqui, né, uma ramificação, né. Nós podemos falar que isso aqui, né, é um modelo de redes, né. Então os nossos dados estão aqui representados no modelo de rede, né? Nós temos aqui uma entidade, onde tem uma entidade, cada campo dessa minha entidade está relacionado um com o outro, e cada item desse daqui pode estar relacionado com um ou outro empregado.
Isso aqui vai estar representando, então, o nosso modelo de redes. Aqui nós temos a parte do modelo relacional, né, que nós separamos por tabelas, né. A grande sacada que nós temos do modelo relacional é a parte em que uma tabela vai estar se relacionando com outra, né. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a tabela de funcionários e a tabela aqui de departamentos. Então, se nós repararmos aqui, nós temos aqui como o número de departamentos, né, números distintos. Nenhum deles está sendo repetido. Então, nós falamos que aqui, nesse campo aqui, nós teríamos, né, índices únicos. Então, se eu falar de engenharia, eu estou falando do código 121. Se eu estiver falando de administração, código 122 e assim por diante. Então, logo eu posso relacionar essa minha tabela com essa de cima. Então, eu posso falar que o Douglas, que tem um salário de 3.800, trabalha no departamento 121. Logicamente, esse relacionamento está com esse outro número aqui. Então, posso falar que o Douglas trabalha no departamento de engenharia e tem o ramal 10. Então, isso daí facilita muito a transição, né, de busca de dados, dentro do meu banco de dados e, porventura, o meu modelo, né, de gerenciamento de dados. Isso daqui, né, o modelo relacional é o mais utilizado hoje no mercado. Temos também o modelo orientado a objetos, é o mais recente, né? Nós temos aqui, né, a representação aqui de entidades, né? Nós chamamos aqui também de objetos, então nós podemos falar que nesse desenho aqui nós temos o objeto item, objeto produto de hardware, produto de software, né? Aqui nesse caso, não são setas, tá? Eu posso estar falando que produto de hardware está herdando tudo de produto. Então nós temos aqui, né, esse modelo aqui, que é orientado a objetos, né? Nós não vamos estar trabalhando, né, por enquanto com esse modelo orientado a objetos, mas em programação, sim, nós estaremos trabalhando aí, né, na parte de programação orientada a objetos. Nós vamos utilizar muito os diagramas UML, mesmo também para desenvolver a parte de banco de dados, também é uma ferramenta muito interessante. Bem, espero ter explicado para vocês esses conceitos iniciais de banco de dados, né? Lembrando a vocês que nós temos as nossas atividades do nosso módulo, né? E espero vocês na próxima aula. Até mais!